Então vamos lá. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo mais esse episódio do Clube do Livro. E esse é o episódio número 4 do nosso programa semanal. E para quem não está familiarizado, nesse quadro, um de nós traz um livro que leu e gostou para poder compartilhar com quem não leu e ter algumas discussões aqui que podem ser úteis para vocês que estão assistindo. No episódio de hoje, quem vai trazer o livro é o Léo. E o livro de hoje é O Lado Difícil das Situações Difíceis. É isso mesmo, Léo? É isso mesmo, não. É O Lado Difícil das Situações Difíceis. É do Ben Horowitz. Eu não sei como é que pronuncia, mas é esse nome que está aí na tela, embaixo do nome do livro. É um livro que é relativamente grande, ele tem 300 páginas. Mas antes de entrar mais nele, falar um pouquinho do Ben, né? Fala um pouquinho do autor, fala quem ele é, se ele tem outros livros de sucesso. Sim. Sendo sincero, eu não sei se ele tem outros livros. Ele não cita nenhum, porque das outras vezes eu ainda pesquisei um pouquinho sobre o autor e tal. Dessa vez eu dei uma olhadinha rápida no Google, mas eu quis mais trazer de memória, porque ele conta a história dele, entendeu? Sim, Mas ele legal. basicamente ele é um empreendedor, né? De novo, o livro de empreendedorismo. Mas ele é um cara que fundou... Ele estava na Netscape, que é uma empresa que é bem do começo da internet. Ele mudou para outra empresa, ele estava na Netscape, aí a Netscape foi vendida, aí ele foi para outra empresa com um cara, começou a trabalhar nessa empresa, essa empresa foi vendida, ele fundou outra empresa, então é um cara que tem muita experiência, foi CEO por muito tempo, e trabalhou em empresas grandes, porque essas empresas, a Netscape, competia com a Microsoft no ramo de navegadores, então é uma galerinha que tem um respeito. Aí, no decorrer eu vou falando como é que se desenrolou essa disputa dos dois, mas ele trabalhou nessas empresas muito grandes. Então, a ideia do livro, já entrando na premissa, que o nome já entrega um pouco, né, que é o lado difícil das situações difíceis, é falar um pouquinho dessa parte menos que tá, ele fala disso no livro em alguns momentos, que não está tanto nos livros de administração, sabe? Aquelas coisas que são situações que não tem resposta pronta, são situações que não tem muito claro como é que você tem que fazer, não tem um procedimentozinho, sabe? Tá, entendi. Então a premissa dela é essa. Então é aquelas coisas que você só descobriria mesmo na prática, né? Fazendo. Sim, aquelas coisas que só quem passou viveu, e mesmo quem passou não sabe não sabe te passar exatamente o que fazer, porque varia de caso para caso. É um negócio muito situacional, né? No episódio do Sprint eu vou trazer várias situações assim também. Então vai ser legal que a galera já vai estar familiarizada. Então essas empresas ele trabalhou nelas e teve alguma que ele fundou, que ele foi CEO por muito tempo, ou ele não fundou nenhuma dessas grandes que ele trabalhou? Então, tipo, a história dele, já entrando no... Acho que antes disso, acho que vale a gente falar da premissa, Binão. Tá, Porque a gente vai vamos lá. particionando, porque Tá. senão eu vou me empolgar no conteúdo, tipo, já vou ir falando de desenvolvimento e tal. Eu acho que vamos seguir aquela lógica de premissa, desenvolvimento e conteúdo, porque senão eu me empolgo e eu vou falando um montão e fica tudo confuso. Então Mas pode aí, falar da premissa aí, Leozão. tipo, a premissa de cara, eu já me ganhou muito, mano. Não sei, o que você acha dessa premissa, Binão, quando você vê assim? O que você acharia de um livro? Eu não vou... Já te enviesei um pouquinho, mas o que você pensaria? Te interessaria esse livro? Não sei, tudo que eu sei é que o cara é bom com negócios e fala de coisas que você não vê em livros teóricos, né? Bom, eu gostaria de ver com certeza, porque eu sei como é isso de meter as caras, fazer o negócio na prática e perceber que nem tudo tá nos livros. Então, toda manha é bem-vinda, digamos assim. Se esse livro é um livro de manhas, eu quero. Não, mas eu fiquei bem com isso na cabeça também. Porque é muito comum, tipo, os livros, mesmo tipo, na da Easy também entra um pouco nisso de fugir um pouco do tradicional, mas no geral, quando você pega esses livros de empreendedorismo, tem meio que uma receitinha assim que a galera passa, umas ferramentas clássicas, umas coisas que é o caminho mais comum que a galera te indica seguir, tá ligado? E alguém que manja muito, que tem muita experiência, chegar com um negócio pretencioso assim, de falar de situações que não estão em livros, de explicar como passar por essas situações, me ganhou muito a premissa. Ganhou tanto que vai ser o meu primeiro 10 de premissa, vai ser esse. Você vê o quanto me ganhou. Meu primeiro 10 de premissa vai ser desse. Estou emocionado. Eu ia te perguntar a nota agora. É porque livro de empreendedorismo,
Tipo, as premissas, não sei, eu não conheço tanto. A gente está começando agora o Clube do Livro, apesar de já ler um tempo, eu nunca parei para pensar sobre isso, de para quais caminhos é possível ir. E é um caminho que eu nunca tinha visto assim antes desse livro. É um caminho de você pegar as coisas que ninguém fala, as coisas que não tem resposta certa, é muito pretencioso e tem muita chance de dar errado, tá ligado? Mas se der certo, fica muito bom. Porque se der errado, você se pretendeu a falar de coisas que ninguém sabe como resolver e você acaba falando de um monte de coisa que todo mundo já explicou como é que resolve. Mas se der certo, você vai falar de coisas que ninguém nunca falou, entendeu? Você vai dar soluções enquanto o cara que manja muito de coisas que ninguém nunca deu. Então, por isso Entendi, que pela ousadia assim me ganhou e vai ser meu primeiro 10. Tá aí, foi o entendi. primeiro 10 de entrevista. Maravilha. Para mim, foi um ótimo começo, porque eu gostei da premissa também. Eu não sei se eu daria 10, porque eu não li, mas eu gostei da premissa. E antes da gente continuar, eu queria fazer uma coisa que a gente não costuma fazer aqui no canal, que é se apresentar um pouco para as pessoas que estão vendo a gente pela primeira vez, até porque hoje é a nossa primeira live oficial. Nós estamos transmitindo o Clube do Livro, quinta-feira, às 7 da noite. Já gravem esse dia e horário, porque vai ser recorrente. Então, Recorrente. em homenagem à nossa primeira live e às pessoas que estão vendo a gente pela primeira vez, eu queria nos apresentar um pouco, para elas nos conhecerem um pouquinho mais. Fala um pouco de você aí, Lauzão. O que você faz na vida, sua idade, antes da gente continuar, porque o papo vai ser bom. Uf. Então, não me pegou desprevenido, acho que já tá virando marca entre nós dois aqui. Cada dia um traz um negócio totalmente sem avisar o outro, mas é bom que sai espontâneo. Mas então, eu faço engenharia de produção na UFSCar. Eu trabalho hoje como coordenador administrativo, ó, que bonito, na Aliança Francesa. E eu gosto muito disso de empreendedorismo. E acho que vai muito de acordo com os livros que eu estou trazendo para o canal e que eu tendo a trazer também. Isso de empreender, essas coisas, é a parte que me atrai, assim. Além disso, além de trabalhar na Aliança Francesa e de gostar de empreendedorismo e fazer o FSCar, eu acho que vale falar que eu estou indo para o 4º ano, né? Nós dois estamos, de engenharia. Qualquer outra coisa a gente vai falando aí no decorrer. Acho que a gente vai descobrindo o que é mais relevante de falar nos próximos episódios, já que a gente vai. E já coloquei aqui, Obinão, sem te avisar também, vou colocar como lei a gente se apresentar em todo episódio, porque. Maravilha. É, melhor, né? Sempre vai ter alguém que tá vendo a gente pela primeira vez. Mas Maravilha. e você, Obinão? Fala aí, quem é você Bom, na fila do. muito prazer para todo mundo que está vendo a gente agora. Eu sou o Bino, também conhecido pela minha mãe como Gabriel. Eu sou estudante de engenharia também da Universidade Federal de São Carlos, só que eu faço engenharia elétrica, ao invés do Leozão, que faz engenharia de produção. A minha escolha por elétrica foi basicamente porque eu já tinha feito curso técnico em eletrônica e eu gostava de mexer com essa parte mais técnica. Além disso, eu sou músico, toco alguns instrumentos musicais, principalmente instrumentos de corda. E agora, no último um ano e meio aí de faculdade, eu venho descobrindo uns gostos novos, assim, fora um pouco do chão de fábrica, dessa parte mais técnica da engenharia. E eu vim parar aqui falando sobre livros com um dos meus melhores amigos e com vocês. E é isso. Belas palavras. Não, eu também tenho que falar por que eu escolhi engenharia de produção, porque é muito pertinente a sua colocação. E eu acabei em engenharia de produção porque, não sei, eu sempre segui isso de administração. Aí falaram que a engenharia de produção era administração com cálculo. Mas, brincadeiras à parte, eu acabei por conta de uma matéria em específico. Eu fiz, antes de fazer engenharia de produção, eu fiz logística na FATEC por 2 anos, e tinha uma matéria em específico que me chamou muita atenção, pesquisa operacional, para quem se interessar em pesquisar, uma matéria muito legal, que você mexe com modelagem, matemática, você mexe com otimização e tudo mais, e me ganhou muito na época, e eu fui atrás de uma engenharia, que eu sempre quis fazer engenharia, que tivesse alguma ligação com isso, e a primeira que veio foi produção, li a grade, gostei, achei legal para onde ia, tinha isso de empreendedorismo, tanto que aqui na UFSCar, ainda bem que o Binão falou que a Universidade Federal de São Carlos, a gente tem esse hábito, a gente fica tão habituado a ficar falando UFSCar, que a gente assume que todo mundo sabe. Mas tanto que no meu curso aqui na Federal, a gente tem a matéria de empreendedorismo, e é isso. Com você, Binão? Maravilha. Então, já que essas pessoas já estão um pouquinho mais próximas da gente, a gente pode continuar, Leozão. Você estava falando um pouco do conteúdo antes, meio que misturando com a biografia do autor. Então, vamos ouvir mais um pouco do conteúdo do livro, agora que a gente já tem a nota da nossa premissa, um pouco do desenvolvimento, um pouco mais do autor, das experiências dele. Manda bala. Bacana, Binão. Primeiro eu vou falar de uma coisa que eu acho super válida e que me ganha em muitos livros, que me ganhou no
no livro do Thales Gomes, e que me chamou a atenção nesse, por conta de outro livro que eu estou lendo, a gente vai trazer aqui para o canal eventualmente. O outro livro que eu estou lendo é Maestria, o nome dele. É um livro que fala sobre isso, de você masterizar uma habilidade e tudo mais. E lá nesse livro Maestria em específico, ele usa muita história para explicar as coisas. Muita história. Tipo, eu devo estar no terceiro capítulo, segundo ou terceiro capítulo, e tem muita história o tempo todo para exemplificar, tipo, história, explicação, história, explicação, história, explicação. E nesse livro também tem história. E o jeito que eles arranjam essas histórias é muito diferente. Talvez por no Maestria ser história de pessoas famosas, e aqui ser a história dele particular, ele ficou mais livre para escrever, para dirigir, para colocar, né, as palavras, para escolher a estrutura. Sim, mas sim. nesse livro a estrutura que ele escolhe é a seguinte: nos 3 primeiros capítulos do livro, ele conta a vida dele com empreendedorismo, como é que funcionou, o que ele fez, quais empresas ele passou, conta um pouquinho da trajetória dele. Ele vai falando umas lições pontuais nesses 3 primeiros capítulos, mas nada muito focado, sabe? E aí depois desses 3 primeiros capítulos, do 4º até o 8º capítulo, ele revisita essas histórias e conta as lições que ele tirou. Então, tipo, ele vai tirando lições das histórias, ele pontua pontos é ótimo, pontua pontos, e depois de pontuar esses pontos, ele vai desenvolvendo eles e vai dando exemplos nas histórias que ele contou. Tipo, ele não repete a história, ele conta outras partes da história que ele omitiu no começo, propositalmente. Tipo, Entendi. ele conta como é que era uma empresa, um problema que ele passou bem por cima, aí depois ele vai e fala, para você resolver esse problema, você podia ir por aqui. Aí ele explica como é que ele descobriu isso, revisitando a história e colocando uma outra perspectiva, que é muito legal. Entendi. Aí ele vai do 4 até o 8 assim, e no 9º capítulo, que é o último, ele vai lá e conta como é que a última empresa que ele fundou, né, que é um fundo de investimento. Ele tem um fundo de investimento com um amigo dele, e ele conta qual que foi a ideia, como é que eles chegaram no fundo, como é que eles estruturaram tudo isso, como é que eles chegaram do nada e tiveram a ideia do fundo, enfim. Ele entra um pouco nisso e finaliza o livro por aí. Então essa estrutura me ganhou. Eu curti muito a estrutura, do jeito que ele colocou. Eu acho que isso, além disso, tipo, uma coisa que ele faz muito no livro, e que eu gostei, eu acho que você também ia gostar, Binão. Tipo, ele começa o livro, aí ele fala, tipo, 3 pontos chaves para a liderança. Ele fala ponto 1, ponto 2, ponto 3. Aí, em sequência, ele explica o ponto 1, coloca um textão explicando o ponto 1, coloca um textão explicando o ponto 2, coloca um textão explicando o ponto 3. E ele faz isso um monte de vezes. Tipo, ele sempre pontua as coisas e começa a explicação sobre todos os pontos. Então você sente que está tudo muito bem explicado, explora muito bem as coisas que ele coloca. Eu acho que é válido aqui colocar um pouquinho, tipo, o nome, não dos 3 primeiros capítulos, eu nem separei, mas do capítulo 4 até o 8, eu acho legal falar para vocês se situarem, qual é a ideia por trás e tal. Os 3 primeiros é um pouco da história deles, tem os nomes legais também. Outra coisa legal é que no começo de cada capítulo ele coloca um trechinho de música de rap, uns rapzão pesado para exemplificar, é uma legal. Ele fala que o rap sempre ajudou ele. E os capítulos são, capítulo 4 chama Quando Tudo Dá Errado. A ideia é falar o que você faz quando tudo dá errado. Capítulo 5, cuide das pessoas, dos produtos e dos lucros nessa ordem. Capítulo 6, preocupações que vêm com o crescimento. Capítulo 7, como liderar quando você mesmo não sabe para onde você vai. E capítulo 8, a primeira regra do empreendedorismo é: não existem regras. Então você vê que é bem nessa linha de falar de coisas que teoricamente não foram abordadas em outros livros, dar uma perspectiva diferente, falar de coisas que não tem resposta pronta, não tem solução mágica, não tem receita. Entendi. Leozão, eu gostei da parte que você falou da estrutura do livro e tal, e como ele usa essa estrutura a favor dele na hora que ele tá contando as histórias. Sem querer dar muito spoiler aqui, porque a gente quer que a galera se sinta inspirada a ler o livro, né, e não saiba a história inteira do livro, mas você tem algum trechinho para trazer pra gente? Alguma história que você achou muito interessante e como ele usou essa estrutura a favor dele para contar? O bait do Ctrl D. Para quem não sabe, a gente está simultando quando a gente não está falando, e às vezes a gente esquece de se desmutar ou esquece como é que se desmuta. Então por isso esse delayzinho, mas enfim. Tipo, não vem nenhum na cabeça, assim, especificamente, assim, claramente. Mas um que me salta, que eu não tenho certeza que ele contou nessa estrutura, mas que eu acho que foi, é quando ele fala de liderança. Ele chega para falar de liderança. Liderança não, desculpa. Ele fala se você deveria contratar pessoas da empresa de um amigo. Tipo, uma coisa que é boba, mas que ele coloca da seguinte forma. Ele primeiro explica a lógica de como é que
como é que... O que que aquilo, uma pessoa de outra empresa está vindo te procurar pode significar. Ele coloca como é que isso pode significar na teoria, e depois ele coloca uma história da prática dele, do que aconteceu e como é que ele agiu. E você, Binão, antes de contar como é que ele fala, como é que você agiria se você tem um amigo que tem uma empresa e tem um funcionário, um bom funcionário? Ele assume que... Por que que ele assume que é um bom funcionário? Ele fala, se for um funcionário ruim, você nem vai ficar sabendo, porque o RH já vai dispensar ele. Você, como CEO, se você tem que contratar um engenheiro bom, ele vai chegar até você, ele vai falar da referência dele, e você vai saber que é de uma empresa de um amigo. O que que você acha? Como é que você se portaria nessa situação, Binão? O que que você acha que é o caminho que você tomaria? Bom, ele é um bom profissional, sim, que nem você disse, senão a RH não deixaria ele chegar até mim. Mas, como é uma situação totalmente anusual, digamos assim, eu iria primeiro lá na empresa, tentar entender o porquê que ele saiu, e depois eu iria nele e tentar entender o porquê que ele saiu, e comparar esses dois pontos de vista. Sim, sim, sim. E quando ele colocou isso para mim, ele colocou esse ponto específico, eu fiquei pensando, mas o que que eu faria? E o que tem de mais de você contratar um bom engenheiro da empresa de um amigo? Na real, eu fiquei pensando. Ele coloca o seguinte, ele coloca essa lógica, e ele faz isso em muitos momentos. Tipo, ele coloca um ponto que parece que não tem muita coisa... Eu vou citar outros momentos que ele faz isso aqui no decorrer da nossa conversa, mas tipo, ele coloca um ponto que parece que não tem muito sentido, sabe? Que não parece que é uma situação difícil, mas ele explica mais a fundo como é uma situação difícil, e teve alguns que eu fiquei pensando, nossa, se eu passasse, eu nem ia saber que é uma situação difícil, e agir como dá da forma mal. não, sabe? Nem ia saber o que aconteceu. Nesse caso do amigo especificamente, o que é que ele fala? Ele fala o seguinte: se você tem um engenheiro bom da empresa do seu amigo vindo na sua empresa procurar emprego, é sinal que a empresa que ele trabalha não está bem. Não está boa, assim. Tipo, é um indício, não necessariamente mas é um indício que a empresa pode não estar indo bem. E se a empresa não está indo bem, você contratar um engenheiro dessa empresa, no momento que ela não está indo bem, vai atrapalhar muito sua amiga. A dona da outra empresa que é sua amiga, ou um parceiro estratégico. Tipo, não amigo necessariamente de amizade, mas tipo um parceiro estratégico também. Por quê? Porque se um engenheiro bom está saindo, primeiro, ela vai perder um engenheiro bom. Segundo, supondo que ela tem outros engenheiros à altura e tudo mais, quando o engenheiro bom sai, como é o caso desse cara que a gente colocou, ele tem amigos lá. Esses outros amigos sabem que ele é bom, sabem que ele é inteligente, e vai perguntar para ele por que ele saiu. E quando eles fizerem isso, ele vai explicar a lógica dele, que certamente vai fazer todo sentido, e você pode fazer, só contratando esse cara, com que mais pessoas daquela empresa venham procurar sua empresa e saiam daquela empresa, da empresa da sua amiga, do seu parceiro estratégico, por conta de uma decisão parece inocente, entendeu? Tipo, você só contratou uma pessoa que é boa. Você só agiu. Então, tipo, nesse caso, o que ele recomenda é você falar com ele, falar com o cara. Eu não anotei isso, estou falando de cabeça, então pode ter alguma coisinha que ele fala diferente, mas eu acho que é alguma coisa nessa linha, no sentido de que você tem que falar com o cara, falar para ele que ele é de uma empresa estratégica e tal, explicar essa lógica para ele. Ele levanta muito isso da transparência. E falar com o cara que ele não vai falar com a dona da empresa, não vai chegar para ela e falar, nossa, tem um funcionário X seu procurando emprego aqui, mas que ele acha que é melhor que você faça isso, porque aí o cara pode entender. E se acontecer do cara insistir, ou alguma coisa do tipo, você conversar com essa sua parceira estratégica. E ele coloca muito disso, tipo, é uma coisa que você fala, bem, não resolve todos os problemas. Tipo, parece uma solução simples. Mas dentro disso ele vai explicando todo o porquê do que ele fez e como é que isso você vai, tipo... E é muito disso, ele fala... Ele coloca alguma coisa assim no livro que eu achei muito legal, que ele fala que é decidir entre o horrível e o catastrófico, entendeu? Você tem que escolher entre o menos pior, no fim das contas. E realmente não tem solução mágica, que é uma solução que vai resolver o problema definitivamente. Mas fazendo isso, você pelo menos vai ajudar com que o problema que está tendo na outra empresa, supostamente, que pode estar acontecendo, não se agrave. E ele é muito sensível a isso porque ele passou por muitos problemas na empresa dele. Tipo, falando um pouco da história dele, primeiro ele morava ali nos Estados Unidos, afins, e ele fez estágio numa empresa que chama... Esqueci até o nome da empresa, se não me engano, anotei. Sim, Silicon Graphics. SGI, eles chamam. Ele fez o estágio lá, achou genial a empresa, era no Vale do Silício. E aí, depois de formado, ele foi para essa empresa. Ele começou a trabalhar, ele fez pós-graduação, entrou na empresa vivendo o sonho. E aí, nessa empresa, uma amiga dele era filha da recrutadora de outra empresa. E essa amiga falou para a mãe dela, e ele acabou em outra empresa que chamava NetLabs.
Aí ele foi para a NetLabs, deu tudo errado na NetLabs, basicamente. Chegou na NetLabs, estava dando tudo errado, ele saiu. E aí ele entrou na Netscape depois. Ele conta muito em detalhe esse processo, porque aí ele conheceu um cara-chave na vida dele, que era um chefe dele lá, que na época tinha 22, 23 anos. Ele foi para a NetLabs, que era a empresa que... Netscape, desculpa, que é a empresa que criou o primeiro navegador de internet. No modelo que a gente conhece, assim, mais ou menos, foi a NetLabs. Netscape, meu pai amado. E aí ele ficou na Netscape, a Netscape passou por um monte de problema, quase foi à falência, foi vendida para outra empresa. Aí, beleza, eles foram vendidos para outra empresa, ele continuou trabalhando na Netscape. Só que aí ele percebeu que essa empresa que comprou estava muito mais focada para o ramo de mídia do que para o ramo de tecnologia. Aí ele saiu dessa empresa que ele estava, da Netscape, e foi para outra empresa com esse cara que ele conheceu. Fundaram a empresa Loud Cloud, que era serviços em nuvens, não no sentido que a gente conhece, tipo OneDrive, Drive do Google, em outro sentido, que era de gerenciamento em nuvens, tipo você gerenciar muitos serviços em nuvens. Beleza, só foi para essa empresa da Loud Cloud com um amigo dele, fundaram, começaram a passar por dezenas de crises também, porque foi na época da bolha da internet. Aí eles, dessa Loud Cloud, eles venderam ela e criaram outra empresa baseada num sistema que tinha dentro dela. É meio confuso, mas tipo, essa empresa que eles trabalhavam tinha um sistema, ela foi vendida, aí eles pegaram esse sistema, no acordo da venda eles deixaram claro, e criaram outra empresa a partir dele. E essa empresa foi a que ele ficou até o final, né, que ele conseguiu vender por 1,6 bilhões então, de dólares, o que é absurdo. E absurdo. Mas nessa empresa, tipo, ele passou por muitos altos e baixos, por conta da bolha, porque, tipo, eles eram empresas de internet. Então, se você está na empresa de internet e tem a bolha da internet, mesmo que sua empresa seja boa, os seus clientes estão quebrando. E com seus clientes quebrando, você diminui receita, ações caem na bolsa. Então, tipo, ele fez coisas muito doideiras para conseguir segurar nisso. E é muito dessas doideiras, dessas lições que ele tirou, que ele traz para o livro. Interessante. Então ele fala muito da experiência dele pessoal, tipo, levantando uma empresa, vendo ela quase quebrar. Interessante. Leozão, antes da gente continuar, vamos fazer uma pausa técnica. Duas coisas. Vê se quando você dá Ctrl D, não atrapalha na imagem. Tipo, se o microfone ligado na sua tela, e não pode atrapalhar a gravação e a Não atrapalha não. E outra coisa, fala só um pouquinho mais afastado do microfone para pegar um pouco menos a sua respiração. Tá. E maravilha, era só isso. Show. Pode mandar bala aí. Então ele vai muito nessa linha que você falou mesmo, de colocar a história dele e colocando esses pontos que ele teve dentro da história dele, de o que ele aprendeu com isso, o que ele tirou de cada uma das coisas que ele passou. É muito difícil você colocar toda a história com a história. Problemas técnicos ao vivo. Tá me ouvindo, Guidão? Tô te ouvindo, perfeitamente. Eu tenho certeza que tem muito mais história, mas antes da gente continuar, porque eu quero ouvir sua nota só no final, então deixo um pouco de história pro final também. Você leu ele físico, digital? Eu li ele digital. No digital ele tem... É que varia, né? De acordo com o tamanho da letra que você coloca no Kindle, mas do jeito que eu ajusto, ele fica com 534 páginas. Tá. Quanto tempo você demorou para ler, mais ou menos? Para dar uma visão aí pra galera que tá assistindo. Eu demorei para ler ele, foi 9 horas, né, que eu demorei lendo, aí tem que converter para dias, quanto é que daria isso. Mas deve estar... Eu li 1 hora por dia, então dá uns 9 dias, mais ou menos. Assim, chutando baixo. É bastante, assim, porque você não lê tão devagar também. Eu li mais ou menos uma página por minuto. Uma página por minuto. 67 páginas por hora. Legal. Então é um livro assim que não vai te tomar uma semana inteira lendo 4 horas por dia, né? Dá para colocar ali na rotina, tranquilo. O que te motivou a ler esse livro, Leozão? Eu sei que é sobre empreendedorismo e é algo que você gosta muito, mas teve algo a mais? Como você ficou sabendo dele? Eu já tinha ouvido falar muito bem desse livro e a premissa me ganhou muito, né? De alguém falar sobre essa área, porque me parece algo novo, sabe? Eu sempre me atraio para essas coisas que parecem algo novo, vindo de pessoas que têm histórico, pessoas que já construíram coisas grandes. É diferente de uma pessoa que nunca construiu falar que vai trazer uma visão diferente, coisas do tipo. Como era um cara que manjava muito, que já tinha construído empresas enormes,
e ele se propôs a entrar nessa coisa mais pontual das partes difíceis, me atraiu muito e como o pessoal falava bem, casou as coisas, eu acabei me interessando. Interessante. Uma coisa, tipo, tem alguma coisa no livro que você leu e você conseguiu se relacionar muito, assim, ou por você já ter passado, ou por alguma coisa que você nunca imaginou, alguma coisa que realmente abriu sua mente? Que você passou e não conseguiu resolver na época, ou porque realmente foi algo que, tipo, mudou o jeito que você pensava naquele conceito? Sim, entendi. É complicado, é um daqueles livros que você tem que fazer muita abstração, no sentido de que você está falando de empresas muito grandes, entendeu? E Sim. eu não tenho experiências em empresas muito grandes, mas tem uma coisa em especial que me marcou muito nesse livro, que quando ele trouxe, ele traz algumas vezes no livro, me chamou muita atenção, que foi quando ele explica como uma empresa se torna uma boa empresa para trabalhar. O que é uma boa empresa para trabalhar? Você, você tem alguma ideia, Bruno, do que torna uma empresa uma boa empresa para trabalhar? Você está mutado, Binão. Verdade, muito obrigado por me avisar. Eu acho que, bom, você tem que pensar, que nem ele fala, primeiro você tem que pensar nas pessoas. E essas pessoas, eu imagino que seja quem trabalha com você, que é quem vai fazer aquilo ali decolar, quem vai fazer você ter clientes e tal. Então, eu imagino que você tem que criar um balanço perfeito entre, tipo assim, conforto e acessibilidade para os seus colaboradores. Então, é um lugar que, não sei, que seja confortável, tipo assim, fisicamente confortável, sabe? Não, seja ergonômico, que você possa ter uma liberdade em, sei lá, código de como se vestir, essas coisas. Para mim, uma empresa boa para trabalhar inclui todos esses tipos de coisas. Tipo, você ser confortável para o colaborador primeiro. Acho que tem tudo a ver com o que ele coloca. E, tipo, para mim, chama muita atenção, em especial isso, quando você pergunta a coisa que me chama mais atenção. Eu acho que foi isso, assim, do livro. A coisa que eu mais tirei, assim, para mim. Foi porque, antes de trabalhar na Aliança, eu trabalhei, tipo, eu fui menor aprendiz na Land Rover por um tempo. Fui menor aprendiz de mecânico. E, na época, tinha uma coisa que me deixava louco para ir trabalhar lá. Tipo, não no sentido bom da palavra, tipo, que ficava me incomodando, ficava batendo na cabeça que me incomodava de ir trabalhar. Que é uma coisa boba, mas que faz muita diferença, e que ele pontua, que ele fala que é uma das características de empresas que são bons lugares para trabalhar, que é o seguinte, é você ter claro qual que é a sua função. Tipo, parece algo tão bobo, mas tipo, quando você tem claro qual é a sua função e as pessoas colocam especificamente o que ela espera de você, o que você tem que fazer, fica muito fácil para você saber se você está ou não atingindo aquilo. E, tipo, dentre tudo isso que ele coloca, para mim chama muita atenção isso, porque você consegue ter claro se você está indo no caminho certo, se você não está indo. Além, é claro, daquilo de você ter promoções por. Ele tem uma parte que ele fala sobre isso, que ele fala de você ser promovido por mérito, não por política, e como você incentivar que não haja política na sua empresa. Tipo assim, como é que como você fazer para as pessoas serem promovidas por mérito, no sentido de trabalho, não por conhecer a pessoa certa, por ser amigo da pessoa certa. Maravilha, pode falar que eu quero saber. Acho que esse é um assunto interessante. Entende? Quer ver sobre política, o que ele fala, eu acho que é legal. Eu vou trazer alguns momentos para você pensar, não. Pensa assim, você é CEO da empresa de novo. Você sempre é CEO da empresa nesses contextos aqui desse livro. Beleza, E chega beleza. um funcionário específico, um gerente, chega para você e pergunta e fala para você que ele queria ter mais, ele queria subir para uma posição maior, tipo, ele queria ser promovido, o que ele podia fazer, o que ele podia, como é que ele devia, o que ele devia focar, tá ligado? Para onde ele devia ir para conseguir essa promoção. O que você faz, meu querido? Nossa, complicado, hein? Porque Sim, sim. Tá é no difícil. corredor ali, o cara acabou de chegar e te pergunta isso. Porque, cara, não é interessante você só falar pro cara, bom, faz seu trabalho direito, que a gente vai descobrir. Mas também você não pode, tipo assim, às vezes nem você sabe exatamente o que o cara tem que fazer para ele merecer, tá ligado? Você sabe quando ele faz, não ao contrário. Então é muito difícil isso. Eu não sei como responder essa pergunta. Eu também não sabia, não, Bruno. Se não bem sincero com você, quando eu vi, eu falei, mano, não sei. E, tipo, no geral, você vai falar para ele se dedicar mais, pelo menos eu pensei isso. Você vai falar pro cara de se dedicar mais, para ele focar mais, para ele tentar se aperfeiçoar.
Fala que ele tem que ser uma pessoa querida, que as pessoas têm que gostar de ser lideradas por ele, entendeu? Se é algo nesse sentido. Mas ele acaba falando uma coisa que é interessante. Quando você faz isso, você incentiva a política, querendo ou não. Porque, querendo ou não, você vai meio que passando a impressão, e é claro que ele trabalha muito mais a ideia, mas você vai passando a impressão de que para você ser promovido, você tem que ir ali, conversar com o chefe, entender o que está acontecendo. E a postura que ele propõe é uma avaliação constante de desempenho. Você tem que ter uma avaliação constante de desempenho, avaliação constante e clara de desempenho, porque para as pessoas não passarem por isso, entendeu? Para o cara chegar para perguntar, você fala para ele, então, a gente tem avaliação lá que segue aqueles parâmetros que é conhecido por todo mundo. Se você tiver dentro desses parâmetros na próxima avaliação, você provavelmente vai ser promovido. Tipo, você passou 100% por mérito para ele. Não teve aquilo dele pensar que ele tem vantagem, entendeu? Porque tem muito disso, porque pensa assim, a gente tá todo mundo trabalhando, eu, você, mais uma galera ali, todo mundo engenheiro trabalhando. Lindos e maravilhosos. Aí alguém é promovido. Um de nós ali no meio é promovido. Se a promoção não for feita com cautela, tipo, se não for realmente o cara melhor, se não for claro por que ele foi promovido, as pessoas vão começando a achar que foram por outros motivos. Vamos supor que um cara que conversa muito com o chefe, é muito amigo do chefe, foi promovido. Aí, tipo, as outras pessoas, além de não concordar com aquilo, podem ou ficar muito bravas ou então começar a imitar o comportamento, entendeu? De começar a ser amigo do chefe visando isso, de ser promovido numa eventual vaga que surja. Então, isso da política que ele coloca, eu achei muito interessante também. Ele fala coisas mais pontuais também. Ele cita muito o Ant Groove, que é aquele cara que eu falei para você que é engenheiro elétrico, que escreveu um livro de administração, que a galera fala que é a bíblia dos CEOs de startup. Ele fala desse cara. E é muito legal o livro no sentido que você tem que fazer essa abstração. Eu gosto de ficar, tipo, você lê o que ele fala e você coloca para você. Por exemplo, uma coisa clássica que me vem na mente quando eu falo disso. Tem uma hora que ele fala como é que você vai contratar um executivo. Vamos supor, você quer um gerente de vendas. Você começou uma empresa pequena, sua empresa está enorme agora, e você quer um gerente nacional de vendas. Como é que você vai contratar um gerente de vendas se você nunca foi gerente de vendas? E tipo, o cara que você vai contratar manja muito da função que você quer, muito mais da função do que você quer, do que você mesmo, entendeu? Então como é que você contrata esse cara? Sim, e também como saber que você está contratando o melhor? Porque como você não sabe nada, basicamente qualquer um daquela área vai saber mais que você. É complicado. E como ele propõe essa solução? Então, ele dá uma série de perguntas que você tem que fazer, ele propõe que você trabalhe um tempo na função do cara, e ele levanta outra coisa interessante, tem muitas coisas interessantes que vão surgindo do livro. Tipo, ele coloca o seguinte, ele fala que quando a gente fala de executivos de alto escalão, assim, a gente está falando de empresas a nível nacional, a nível mundial, falam que é muito comum a galera contratar executivos não pelos pontos fracos, pelos pontos fortes dele, mas pela ausência de pontos fracos, entendeu? Tá, entendi. Sutil. Então, tipo assim, você tem que saber se virar em tudo, basicamente. Não tem que deixar a desejar em nada, mas não precisa ser um gênio em muitas coisas. Se é o que eu entendi. Sim, você tem que para as vagas é tipo, você tem que estar claro para você o que cada pessoa tem que fazer, porque você tem que cobrar, você tem que avaliá-las constantemente. Então você tem que ser a pessoa que está dando feedback, você tem, principalmente para as pessoas diretamente ligadas a você, entendeu? Você tem a pessoa que tem que dar treinamento quando a pessoa chega, você é a pessoa que tem que, não sei se é aculturar, não é aculturar a palavra, mas quando a pessoa chega, você inserir ela na cultura, fazer essa inserção das pessoas que chegam. Então todo o seu trabalho, parte do seu trabalho está muito ligado a isso. Você colocar as pessoas novas, você treinar as pessoas novas, você procurar gente nova, e você tem que ter claro para você quais são os pontos fortes que você valoriza, para você não acabar contratando uma pessoa só porque ela não é fraca em nada, entendeu? Ela é meio que mais ou menos em tudo, só que ela não é ruim em nada, e aí parece um bom candidato. Então você tem que ter claro para você quais são os pontos fortes que tipo o gerente de venda tem que ter. Ele tem que ser um super negociador com empresas internacionais. Ele tem que ser um cara que entende muito de canais de distribuição, ele tem que ser um cara que entende muito de treinamento. Você tem que ter muito claro para você qual é o ponto forte que ele tem que ter, para você não acabar caindo nesse bait aí de contratar pela ausência de pontos fracos. Tipo, ele é meio que bom em tudo, mas é meio que medíocre em tudo no fim das contas. É que é um medíocre acima da média. Mas ele não é excelente onde você precisa que ele seja excelente, entendeu? Entendi. Faz sentido. É meio tricky, é meio difícil de pegar a sutileza,
mas eu entendi. Eu sempre achei muito louco essa parte de RH no geral, porque você tem muito pouco, eu acho assim, muito poucas ferramentas para avaliar uma pessoa que você quer ali por muito tempo, tá ligado? Eu acho que parte da fase de RH continua mesmo com a pessoa contratada, mesmo com a pessoa na sua equipe. Por isso que a parte que você falou de estar sempre monitorando para ver se tá batendo, para ver quem está se sobressaindo em qual área, é importante porque não pode parar ali depois que a pessoa está no time. Porque, cara, são muito poucas ferramentas para avaliar todos os aspectos da pessoa, como profissional e como pessoa também. Porque não adianta ela ser um gênio em alguma coisa e o aspecto pessoal dela ser horrível, não conseguir trabalhar em equipe, sabe? Essas coisas. Não se adaptar à cultura. Ele fala disso, ele entra em específico, inclusive, ele coloca as perguntas que ele faz, ele coloca como é que ele avalia, e são perguntas que são muito, muito além da nossa realidade, tipo, e é por isso que eu falo da abstração, porque são coisas que são muito além de coisas que a gente está precisando no momento. Por enquanto, a gente ainda não precisa contratar um gerente nacional de vendas, por enquanto. Mas as perguntas que ele faz é muito legal porque você começa a entender a linha que ele vai. E eu acho que isso é muito válido para essa galera que manja muito. Então, tipo, ele tá muito preocupado no gerente de vendas. Tipo, eu estou citando esse gerente de vendas, que é um cara específico que ele fala bastante no livro, mas ele está preocupado como é que esse cara treina os novos vendedores, como é que ele recruta. Então, tipo, as perguntas na entrevista estão ligadas a como é que você faz recrutamento, como é que você faz o treinamento desse cara, como é que você faz, com qual frequência você dá feedback, sabe, essas coisinhas assim, que às vezes a gente passa despercebido, porque a gente está mais acostumado com entrevistas mais para vagas menores, menos importantes, assim, menos complexas, e que ele coloque, que é super legal a gente parar para pensar. Pelo menos eu curti bastante essa ideia de parar para pensar de como é que funciona, qual que é o pensamento que ele tem quando ele está contratando e tudo mais. É interessante mesmo, porque mesmo que a gente não esteja nesse nível ainda, é legal ver o que passa pela cabeça de uma pessoa dessa que está nesse nível, sabe? Porque algum dia ele esteve no nosso nível e ele foi descobrindo, batendo o pé nas pedras. E é legal você descobrir como pular essas pedras. É interessante. Já vindo nessa linha, eu quero saber o que você mais gostou do livro. Agora que você já falou bastante sobre a estrutura, sobre o conteúdo, qual foi a parte que você mais gostou, assim, pontual? Pode ser um capítulo, ou pode ser uma ideia. Eu gostei muito tipo, do que, além dessa parte que eu falei que eu absorvi antes, né? Da parte de como é que você constrói uma empresa boa para trabalhar, ele fala muito sobre comunicação. Ele fala sobre muito como quanto você cresce, a comunicação vira um desafio muito grande dentro das empresas, no sentido de que você, tipo, ele fala muito de decisões complexas e isso chama muita atenção, mas tipo a comunicação, a parte que ele ficou batendo na comunicação, acho que foi a mais que eu mais curti, porque ele fala uma coisa muito simples assim, mas que eu achei muito interessante, tipo, vou colocar de novo para você, Binão. O que você acha que é melhor? As más notícias correrem e as boas notícias andarem devagar? Ou as boas notícias correrem e as más notícias andarem devagar? As más correrem, com certeza. Porque eu quero saber onde que tá a raiz do mal, como eu posso consertar, com quem eu tenho que falar. Exato, exato. E é isso que ele coloca também. E ele coloca. E, tipo, esse tipo de coisa é muito contra. Tipo, vai contra algumas ideias que eu já vi. E acho que é por isso que eu curti. Tipo, aquela ideia de que você não pode trazer um problema se você não tem a solução. Ele fala, tipo, é uma coisa sutil, mas que eu acho mó legal você parar pra pensar sobre isso. Que você acaba desincentivando as pessoas a trazerem problemas. E a É linha é clara, claro, estando numa tipo, equipe, faz parte você trazer o problema sem ter a solução, porque senão vira um paradoxo. Às vezes você quer tirar a solução tipo, do pensamento comum daquela equipe, tá ligado? e também, tipo, então, colocando assim, mas tentando responder sua pergunta mais pontualmente. Coisa que eu mais curti no primeiro foi essa parte dele falar sobre o que faz uma empresa boa para trabalhar, ser uma boa empresa para trabalhar. Depois disso, eu colocaria essa parte da comunicação. E, por último, o conceito de liderança que ele coloca, que é o seguinte: ele fala que um líder tem a capacidade, né, de formular e comunicar sua visão, de ter uma ambição sadia, no sentido de conseguir fazer com que as pessoas comprem sua ambição, comprem sua ideia, comprem que ele consegue chegar lá, e ele consegue executar a sua visão. Tipo, essas três coisas. Tem uma visão da onde quer chegar, tem uma visão clara, né, e consegue passar para as pessoas, tem uma ambição sadia,
no sentido que ele quer que a empresa cresça para ele crescer junto, não o contrário, e ele tem a capacidade de chegar lá. Tipo, essas 3 coisinhas assim, esses 3 pontinhos eu acho que é interessante. Essas coisas pontuais, assim, eu sempre acho interessante, porque você acaba... É claro que ele não está se pretendendo a resumir liderança a isso, mas você acaba resumindo um tópico amplo de uma forma pontual que diz muito sobre a ideia do autor sobre o tema. Tipo, diz muito sobre o que ele pensa sobre liderança. Ele é um cara que entende muito. Não que seja a melhor definição, mas que é uma definição de um cara que entende muito. Então, para mim, é muito válida. Entendi. Faz todo sentido. Então, no geral, ele trazer coisas que são um pouco fora da caixa para você. É isso que te deixa mais animado sobre esse livro. Se fosse resumir, legal. E na mesma linha, você já sabe o que eu vou perguntar agora, o que você menos gostou? Pode ser das experiências que ele contou, de alguma coisa que você falou, isso daí tá muito fora da realidade, isso daí foi só para vender livro. O que você menos gostou? Caraca, não, difícil essa, hein? Isso porque eu sei. Esse livro pontualmente, tipo, você falar coisas interessantes, eu conseguiria te falar um monte. E, tipo, eu nem tô com um livro aqui do meu lado. E quando você lê o livro, você ainda vai entrando mais fundo nessas coisas interessantes. Porque tudo que eu falei aqui, eu falei por cima, de cabeça, basicamente. Quando você tá no livro, ele desenvolve raciocínio, é muito da hora. Mas o que eu não curti, não? Não que você não curtiu. Às vezes pode ser o que você menos curtiu, sabe? Sim. Não mudou sua vida totalmente, igual as coisas. Sim. Eu acho que foi o... Eu acho que talvez ele subexplorou a história do final dele. Eu acho que ele assumiu que a história... Mas é meio que entra como um ponto negativo, mas eu acho que ele subexplorou. Tipo, o último capítulo, eu acho que dava para ele trazer um pouco mais sobre isso. Tudo bem que é uma coisa ainda mais fora da realidade, que no último capítulo ele começa a falar sobre a empresa nele, né, de Venture Capital, como é que ele fundou, qual foi a ideia. E, tipo, ele começa com um raciocínio muito legal e ele explica tudo mais, como é que eles pensaram. Só que eu senti falta, tipo, os 3 primeiros capítulos que ele conta a história dele, depois você sente que você absorveu tudo que tinha daquilo por conta dos outros capítulos que vem na frente. Tipo, ele conta a história e depois aprofunda. Aí esse capítulo final, ele conta a história e conta a história, sabe? Meio que a história continua. Então eu sinto que ele tá que eu talvez não consiga tirar, mas que se ele fosse ali e falasse, então, eu tirei isso, dava para trazer lições novas. Então eu senti um pouquinho de falta disso. Mas foi difícil essa, hein? Eu não tinha pensado nessa pergunta, não. Não, mas interessante, tá? Eu gostei. Tipo assim, ele deixa muito jogado, né? O final, o último capítulo. Sim. Você falou um termo que eu achei interessante, não sei se todo mundo sabe o que é. Eu sei muito por cima, então você pode falar um pouco sobre o que na sua visão, o que você sabe de Venture Capital? Achei interessante. Sim. É muito comum, tipo, para startup, para essas empresas e para nós, eventualmente, é bom até a gente estudar, porque eventualmente vamos ser fadados a procurar um fundo de venture capital, ou não, de repente você faz bootstrapping. Tipo assim, você começou uma empresa pequena, e por que essas startups, tipo iFood, o Facebook, essa galera que hoje em dia é enorme faz? Eles começam com uma ideia simples, só que é uma ideia que é muito escalável. É uma ideia que você consegue crescer muito de volume sem crescer muito custo, entendeu? Tipo, você cresce seu faturamento em 10 vezes, só que seu custo não cresce em 10 vezes. Você tem algum exemplo? Só para a gente trabalhar em cima do exemplo? Hoje eu tô assim. Pra lá e pra cá. Não, eu vou apelar para a empresa fictícia. Tá, não tem problema. Tipo Pode assim, ser um aplicativo, então? Um aplicativo? Geralmente, um aplicativo é uma startup, de maneira geral, né? É uma empresa que consegue se tornar muito escalável. Quando a gente fala escalável, tipo assim, você consegue fazer com que aquela empresa cresça muito em faturamento, tipo, você dobra o seu faturamento sem dobrar o custo. Então, você aumenta muito o seu lucro. Só que para você dobrar esse faturamento, você precisa de dinheiro. Só que como é uma empresa que está começando, uma empresa nova, geralmente, você não tem garantia de que aquela empresa vai vingar, entendeu? Você acha que se você colocar dinheiro, você vai ter esse aumento exponencial da receita, mas não do custo. Só que você não tem certeza. Então você precisa de dinheiro para testar aquilo, mas você não tem dinheiro e você vai nesses fundos de venture capital, que é basicamente capital de risco, a tradução, se eu não estou enganado, Binão. Você me corrija no inglês aí. Interessante. Então... É um capital que eles colocam ali na empresa, na esperança de que ela vingue. Então você investe uma grana naquela empresa, na esperança que ela escale e retorne o seu dinheiro,
mas que tem muita chance de dar errado. A maioria dá errado, inclusive. Então, dinheiro, capital de risco. Esse é um fundo que ele tem, que ele procura essas empresas em fases iniciais para dar esse capital de risco e dar um aporte intelectual também, no sentido de administração, para onde ir, de gestão e tudo mais. Entendi. Interessante. Venture capital é capital de risco mesmo, a tradução. E então, mas como que funciona? A startup dá uma porcentagem da participação para esses fundos? Sim. Ah, entendi. Eu tenho grandes experiências, mas do que eu li, você funciona assim, você precisa levantar dinheiro, então você vai nesses fundos e dá uma porcentagem em troca de um valor. Você dá 10%. Cortou, não. É tipo Shark Tank. Shark Tank. Depois. Mas é tipo, você dá aquela porcentagem, a partir daquilo você avalia a sua empresa, entendeu? Vamos supor, vai ter a primeira rodada de investimento, a gente vai abrir capital da nossa empresa Léo e Bino Corporation. E aí o cara compra 1% por 1 milhão. Nossa, 1% por 1 milhão é grana, hein? Mas estão absurdos. 1% por 1 milhão, só para efeitos práticos aqui. Então, 100% da nossa empresa vale 100 milhões, certo? Estou fazendo conta errada? 1% por 1 milhão, 100% 100 milhões, tá certo. Então, a nossa empresa vale 100 milhões, a gente pega aquele dinheiro, investe, faz a empresa crescer, e chega um ponto que a gente atinge o máximo que a gente pode crescer com aquele dinheiro. A gente precisa de mais dinheiro. A gente vai atrás de outras pessoas. E para essas pessoas, elas compram o mesmo porcento agora, só que tipo 5 milhões. Então, aquela pessoa que investiu no começo, supondo que essa segunda compre, vai ter o investimento dela multiplicado por 5. Porque aquele mesmo porcento que ela comprou por 1 milhão vale 5. Então, é um investimento que pode dar muito errado, mas que se der certo tem um retorno muito alto. E o Venture Capital é isso, é o pessoal... Aí tem tipo as rodadas, tem uma galera de Venture Capital que são os investidores anjos. É dividido em muitos níveis, dá até para falar sobre isso num vídeo no canal, eventualmente, é até interessante. Mas é dividido em muitos níveis e a galera, de acordo com quanto investe. Tem gente que investe menos, vai subindo, séries A, séries B, séries C. Se eu não me engano, quanto maior a série, maior o valor investido. Então, a galera que investe dinheiro nessas empresas que estão crescendo, um capital de risco, na esperança de que elas vão explodir, que elas vão crescer, vão virar um novo Facebook, alguma coisa do tipo assim. E o outro jeito de você crescer sua empresa, esse jeito é com capital externo, né? É o bootstrapping, se eu não estou enganado, o nome é esse, que é você crescer com o seu próprio dinheiro. Então, você gera caixa e reinveste. Um exemplo disso é Venture Capital, um exemplo é qualquer startup, se eu não me engano, a maioria é capital aberto. Facebook muito provavelmente iFood, essas empresas assim certamente são. Só que um exemplo de que não cresceu assim é o WhatsApp, do Flávio Augusto. Ele cresceu com dinheiro próprio. Então ele vendia, reinvestia, é bootstrapping que eles chamam, que é você não precisa de investidor, você cresce com o seu próprio dinheiro. Deu para ter uma ideia geral até do que é. A gente traz um vídeo falando um pouco mais de detalhes, um pouco mais de alguns exemplos, mas acho que já deu para entender bem para continuar o papo de hoje. Na verdade, você já falou bastante coisa, né? Já falou o que você mais gostou, o que você menos gostou, então eu queria saber a sua nota para o desenvolvimento e conteúdo do livro. Essa foi pegada, hein? Foi pegada. Desenvolvimento vai ser 9, com muita dor no coração, porque eu queria dar 10, só por conta daquele ponto final, que, tipo, eu considerei, foi o que eu levei na memória, foi por conta daquele ponto final que eu acho que dava para ele desenvolver um pouquinho mais, tipo, eu acho que dava para ele encerrar com encerramento geral, tipo, foi como se ele subvalorizasse aquela história no fim, eu acho. Acho que, tipo, ele assumiu que a história não tinha tanto para tirar, mas me pareceu ter muita coisa para tirar. E talvez 9,5, eu diria, por conta disso, porque não dá para tirar um ponto só por isso. 9,5, então, fechamos no desenvolvimento. E no conteúdo, Binão? Eu já tô de mão solta, então o conteúdo é 10. Eu acho que ele coloca muita coisa... Ele consegue, tipo, aquilo que eu falei no começo da premissa ser ousada. Ele consegue entregar o que a premissa ousada pedir, entendeu? Então, tipo, ele coloca muita coisa prática, ele coloca muita coisa que você vê que realmente não vai ter em outros livros tratados. Tipo, ele coloca mesmo um conceitinho simples, sabe aquelas coisas que você sente que ele inventou o nome? Tipo, ele cria um negócio de dívida de gestão que ele coloca, que eu acho super interessante. Que ele fala, se você aumentar um salário para manter um funcionário, o que isso vai acontecer? Você cria uma dívida de gestão. Ele dá vários exemplos. Mas você aumenta o salário do funcionário para ele ficar. Aí ele fala para um amigo dele, porque esse funcionário, eu falei sem contexto, vamos supor que você tem um funcionário e ele recebeu uma proposta de outra empresa. Certo.
E aí ele chega para você e fala, olha, eu tô ganhando 5 mil aqui, a outra empresa me ofereceu 8 mil. Aí você fala, ó, para você ficar eu te ofereço 9. E tipo, parece uma coisa inocente. Mas qual que é a dívida de gestão que ele fala? Que você cria com isso? Você faz com que, beleza, você aumentou o salário dela, só que ela não decidiu vir falar com você sozinha, ela conversou com um amigo, sabe? Tipo, ela chegou para um amigo e falou, recebi uma proposta, tô pensando e tal. Aí ela vai lá e conta pro amigo que você aumentou o salário dela e pede pro amigo manter segredo. Só que o amigo fica bravo. E aí, como é que ele mantém o segredo, mas fala para as pessoas? Ele chega pra galera e fala, tinha uma pessoa, sabe, ele omite o nome, conta a história omitindo o nome. E aí as pessoas descobrem que para você pedir um aumento, para você ganhar aumento, você tem que só falar que você recebeu uma proposta de fora, entendeu? Então, a dívida de gestão que ele chama, ele fala que são as pequenas coisas que pessoas inexperientes acabam fazendo erradas e pessoas experientes às vezes passam por rudes, por agir de uma forma muito dura com aquilo, porque elas já passaram por essas dívidas de gestão e elas sabem que é importante cortar para não passar por elas de novo. Então, tipo, ele faz isso o tempo todo. Ele traz um monte de conceitinhos simples para exemplificar a coisa. E ele coloca uns conteúdos muito, muito específicos, explicando como é que ele fez. Ele passa muito o que ele sabe, porque ele realmente sabe. O cara, 3 empresas enormes, ele trabalhou e vendeu a empresa por 1,6 bilhões de dólares. Então o conteúdo fica com 10, não? Maravilha. É quase um jogo de xadrez, então, né? Que ele interpreta as coisas. Tipo, você tem que estar uns 3 passos à frente para, às vezes, mesmo saindo como rude, saindo como ignorante, você já sabe que aquilo não vai desenrolar bem, você tesoura ali. É interessante esse pensamento. E ele fala umas coisas muito, tipo, umas coisas que chamam muita atenção. Tipo, ele coloca num momento, administrar com base em números é como é que ele fala? Administrar com base em números é como pintar um livro de colorir para crianças. Porque você está administrando basicamente pensando nas variáveis quantitativas e ignorando variáveis qualitativas que são importantes no processo. Então, tipo, eu falo, tipo essas e outras que fazem com que eu fale conteúdo da 10. Ele coloca muitas coisas entre muitos assuntos. Ele não começa do tão básico, igual o Thales, que começa da ideia de você ter uma ideia até você vender a empresa. Ele fala muito mais da empresa grande, ele fala muito mais dos problemas que ele teve com a empresa grande. Mas ainda assim, eu acho que o livro fica 10 de 10. Maravilha, Leozão. Pela média aqui ficou 9,8, então arredonda para 10, porque a gente não trabalha com esses números quebrados. Mas agora, bom, agora você jogou a barra lá para cima, né? Para esse livro. Vai ser difícil. Vamos entrar aqui no momento das reviews. É uma parte importante aqui do quadro, onde quem não lê o livro traz algumas reviews da internet sobre o livro, tanto positivas quanto negativas, e quem lê o livro vê se concorda, vê o que discorda, por que discorda, enfim. No quadro de hoje eu trouxe um pouquinho diferente, porque ao invés de trazer uma review positiva e uma review negativa, eu trouxe a ideia principal das reviews mais positivas e a ideia principal das reviews mais negativas. Por quê? Porque elas basicamente falavam a mesma coisa. É a primeira vez que eu vi isso, tipo assim, as reviews falam quase a mesma coisa, cara. Então eu trouxe mais a ideia do que o que estava escrito de verdade. As reviews mais positivas de 5 estrelas diziam basicamente que era o melhor livro que as pessoas já leram sobre empreendedorismo e como ser um CEO. Basicamente, todas as reviews 5 estrelas começavam com essa frase. É o melhor livro que eu já li sobre empreendedorismo e como ser um CEO. O que você acha dessa frase? Não, é muito disso, porque acho que essa galera se enquadra no que eu falei, de você estar acostumado a ler livros no estilo e ele chega com uma premissa muito diferente e ele entrega muito do que ele promete na premissa. E aí meio que vira o livro que você... Porque parece que depois de ler esse livro... Eu falei isso no livro do Thales, eu acho que é muito comum em livros de empreendedorismo, que você fica com aquele sentimento de tipo, beleza, eu virei um CEO de empresa grande. Eu tenho um manual para lidar com situações complicadas. Tipo, se eu virei um CEO de empresa grande, eu sei onde recorrer para pensar sobre alguns assuntos. Eu sei que tem um cara que colocou uma base muito forte ali naquele livro e é onde eu iria consultar, entendeu? E você fica com esse sentimento, apesar de provavelmente a maioria dessa galera não ser CEO, porque temos muito poucos CEOs no mundo de empresas grandes, você fica com isso de conseguir tirar muitas boas ideias, porque para você administrar uma empresa grande, você precisa considerar muita coisa e você precisa ter muitas boas ideias. Então, eu fiquei com esse sentimento e eu não sei se é o melhor livro. Eu acho pretencioso colocar, tipo, da 10 eu acho menos pretencioso do que o melhor livro de gestão.
Talvez o Léo de 80 anos saiba dizer isso para você. Voltar aqui no Léo Bino com 80 anos e falar, então, depois de ler todos os livros, esse foi o melhor. Beleza. Daqui 4.280 episódios a gente discute sobre qual foi o melhor. Antes de ir para a review negativa, eu queria fazer um parênteses aqui e perguntar para você, para quem você acha que é esse livro? Tipo, é para aspirantes a empreendedores, para empreendedores de empresas pequenas, empreendedores médios, grandes, CEOs de grandes empresas, tipo, para quem esse livro mais se encaixa? E se as lições do livro conseguem ser espelhadas, tipo, que nem você fala, ele fala muita coisa de empresas gigantes, porque é o meio que ele estava. É algo fora da nossa realidade, mas a gente consegue espelhar essas lições para um nível menor? Não, eu acho que o livro é principalmente para pessoas que já têm, tipo, ou que já trabalha com alguma empresa, já é empreendedor, né? Ou, peraí que meu mouse resolveu bugar aqui o negócio. Deixa eu desbugar. Pausa técnica 2. Pausa técnica 2, desbugado. Então, eu acho que o livro é para esse pessoal que empreende já, né? O pessoal que já tem uma empresa, que já trabalha, ou que já está acostumado a ler livros nesse gênero de empreendedorismo. Por quê? Porque para alguém que está começando, ele talvez não fale, não sei se é coisas muito avançadas, porque não é nada que você precise de outra base para entender, mas é que talvez sejam coisas que ainda não sejam pertinentes, sabe? Talvez seja para você que nunca viu nada de empreendedorismo, você ficar com o sentimento de que falta o começo, sabe? Meio que começar pelo meio. Para uma pessoa que não entende nada de empreendedorismo, cai com esse livro. Mas tem muitas lições boas e eu acho que mesmo para esse pessoal que não entende nada de empreendedorismo, se lesse, ia curtir o livro, porque dá para fazer isso de espelhamento que você perguntou. Dá para você espelhar muitas das coisas que ele fala, porque ele explica muito o processo de pensamento dele, quais as ações que ele acha que ia acabar acontecendo, tipo, ele fala, se eu fizer isso, eu acho que vai acontecer A, B e C, por conta disso, disso e disso. E esse processo de decisão mais lógica ajuda qualquer pessoa. Mesmo que você não vá passar por situações semelhantes, você entender como é que um cara que está administrando uma empresa daquele tamanho, tipo uma empresa de mais de $1 bilhão, você consegue pegar algumas coisas, algumas dicas para você melhorar o seu pensamento analítico. Eu não sei se é analítico que fala, mas seu pensamento lógico. O pensamento de causa e consequência, de você considerar mais coisas mesmo em assuntos mais simples. Então, o público, eu diria que são o pessoal que já empreende ou o pessoal que já estuda um pouco sobre empreendedorismo, e eu acho que dá sim para fazer esse espelhamento que você disse. Interessante. Você acha que se você não soubesse nada, assim, se você fosse totalmente leigo, estivesse entrando no mundo do empreendedorismo agora, conhecendo as primeiras palavras, as primeiras pessoas, os primeiros mentores, e desse de cara com esse livro, quanto você acha que você conseguiria aproveitar dele, assim, de 0 a 10? Eu sei que é difícil fazer esse paralelo, mas o que você acha? Então, tipo, eu acho que para mim, qual que seria o principal benefício, né? Seria traçar esses paralelos, tentar traçar esses paralelos, se eu fosse uma pessoa que está acostumada a fazer isso, tentar traçar esses paralelos e talvez ficar mais motivado, tipo, porque ele contando a história dele, como é que ele fez as coisas, isso serve motivação para pessoas, varia de cada um, mas eu acho que no meu caso serviria para isso. Mas tem muita coisa que eu sinto que teve muita coisa que eu absorvi de um jeito diferente por já ter ouvido mais sobre empreendedorismo, sabe? Por exemplo, já ter lido o livro do Thales Gomes, que ele dá uma visão mais ampla das coisas. Aqui ele entra mais no específico, principalmente de empresas grandes, que o Thales não entra tanto, pelo menos não no nível que ele entra. Então eu sinto que eu acabei absorvendo mais. Então eu sinto que, supondo que hoje eu absorvi 10, o que é bem pretensioso, mas supondo que seja só para efeitos de cálculo, supondo que eu absorvi 10, eu diria que eu absorveria uns 6, 7, se não tivesse nenhuma base de empreendedorismo. Mas sendo bem pretensioso e assumindo que eu entendi tudo, do que sabemos que não tem nem como ser verdade, porque o livro tem 300 páginas, e absorver tudo de 300 páginas lá é um tempo. Maravilha, Leozão. Você tem mais alguma coisa para acrescentar antes de eu ir para a review negativa? Ou a gente pode embalar o conteúdo por aqui? Eu acho que tem muita coisa legal do livro que eu não coloquei. Eu acho que o pessoal que já empreendedorismo vale muito a pena. A gente vai trazer no canal alguns pontos que a gente acha legal, que eu acho legal eu vou trazer no canal. Mas eu super indicaria para quem gosta de empreendedorismo, é um super livro. Eu acho que todo mundo que curte, que pretende ficar nessa área, deveria ler. Eu acho que tem muitas lições válidas que ele coloca. Uma lição muito legal que eu não falei, eu acho que é válido falar,
é uma coisa que ele fala da lei do pior funcionário. Tipo, se você está na posição A e a próxima posição é a posição B. Você é analista e você quer virar gerente. Você sempre vai comparar se você está pronto ou não para virar gerente, baseado no pior gerente. Então é a lei do pior funcionário daquele nível. Então ninguém vai olhar o melhor para falar, nossa, eu sou melhor do que fulano, que é o pior. E ele faz uma analogia de como que deveria ser a promoção no xadrez, ó, a promoção em empresas, falando do karatê. E no karatê, para você virar faixa preta, você tem que derrotar um cara que já é faixa preta. Então o ideal seria isso. Porque quando você faz isso, é interessante isso. Tipo, o que o karatê faz com isso? Ele garante que não exista nenhum faixa preta pior do que algum faixa preta que já existe. Então os faixa pretas tendem a cada vez serem melhores. Porque se ele derrotou um cara que já tá lá, se esse cara for o pior, ele já é melhor que o pior. Então ele não é mais o pior. Você entende? Tipo, sempre vai subindo o nível. É interessante isso. E tem muitas lições nesse sentido que ele traz, e eu acho que o livro traz essas coisas curiosas que eu acho que é super válida para quem gosta de empreendedorismo, gosta de pensar sobre, gosta do assunto. Mas tipo uma nota de corte, né? É, tipo uma nota de corte. É muito bom isso, né? Quando ele fala fazer o paralelo fácil. Ele fala que não tem como trocar socos para decidir, mas que seria interessante. Mas acho que é só isso, Binão. Acho que a gente falou bem geral do tema. Eu falei a maioria das coisas de cabeça. E eu acho que a definição que a gente colocou do público é muito válida e tem tudo a ver com o que eu acho que é o tipo de pessoa que vai se interessar pelo livro. Leozão, então vamos para a review negativa. Os cachorrinhos ficaram animados agora. Por isso que eu tô dando um tempo. Batendo Estão batendo papo, né? Acontece. Ó, a ideia geral das reviews negativas era que ele negligencia a própria mulher e a própria família para ir atrás de oportunidades de startup e fica tentando corrigir os problemas que ele mesmo cria. O que você viu disso no livro? Tipo assim, as pessoas estão criticando muito o posicionamento dele familiar e que ele fica correndo atrás do próprio rabo, sabe? Ele cria um problema e depois fala como resolver. Nossa, não sei. Então, sobre a primeira parte dele negligenciar a família. Tem uma parte no livro que ele fala disso, bem no comecinho que ele fala, quando ele tá, tipo, lembra que ele entrou na empresa dos sonhos e foi para outra? Quando ele estava nessa outra, ele fala que ele acabava se exaurindo muito, pensando muito na empresa, ficando muito tempo na empresa, e aí o pai dele chama a atenção dele, ele acaba percebendo que ele está negligenciando a família, e ele fala que ele troca de empresa justamente para dar mais atenção para a família. E depois disso eu não lembro dele falando muito, então eu não sei se eu concordo com essa ideia de que ele negligencia, não sei baseado em que foi isso. E sobre ele criar os próprios problemas, não sei, mano, me parece muita presunção desse pessoal, porque se liga, a gente tá falando de um cara, que o cara é CEO do bagulho enorme. Para você falar que ele tá criando problemas, eu penso que nesse caso específico você tem que entender qual foi o processo de tomada de decisão dele que levou com que aquele problema surgisse. Então essa galera tá falando basicamente, bem, eu entendi porque esse problema aconteceu, e esse problema é culpa dele. Eu não consegui ter isso, não. Eu não sei se é por não conhecer tanto, mas eu sinto que eu nem tenho experiência em dirigir uma startup para entender a causa e efeito e como é que funciona, a complexidade por trás disso. Talvez o que eu colocaria de ponto negativo, além do capítulo final, é mesmo esse ponto que eu pensei não é tanto, porque tipo, mesmo as ideias que tem ideias que ele traz de forma muito pontual, mas mesmo isso não é negativo, porque a ideia dessa ideia é ser pontual, entendeu? Entendi. Eu não sei, eu não consigo concordar, principalmente com a segunda parte. A primeira parte eu não sei de onde a galera tirou, e a segunda parte eu não entendo isso de correr atrás do próprio rabo, eu acho muita presunção. Você assumir que você sabe que entendeu? Tem muito mais review positiva do que negativa, então eu tive que trazer essas porque eram basicamente as únicas. E também tem uma galera que não concorda muito com ele, tipo, listar rappers como se fosse, tipo, os mentores mais influentes que ele teve, sabe? Tipo, a galera não curtiu muito essa ideia. Teve umas 3 reviews que criticavam isso também. Ah, eu não sei, é que aquilo, você tem que ver, principalmente para rappers, eu não conheço muito de rappers americanos, mas
Eu acho que talvez o que incomode eles é que eles associam a obra ao artista diretamente, tá ligado? E eu não sei se é válido isso. Eu acho que se você. Eu assumi que a obra é diferente do artista, tanto que eu não conhecia a maioria dos artistas ali. Tipo, eu sabia o nome, mas não sei nada da vida do cara. E eu acho que a forma que ele traz é muito pra. É pra ilustrar o que o capítulo vai falar, sabe? Tipo, ele fala de. Na parte final, tem uma que me marcou, que o rap fala basicamente que ele já errou tanto que não tem mais muitos erros que ele possa cometer. Então tem tudo a ver com o bagulho do capítulo que ele tá trazendo, que é o capítulo 9 ou 8, que tem essa partezinha, esse trechozinho. Então não me incomodou não, mano. Não sei porque a galera se incomodou não. Tanto que ele nem cita rappers no final, né, agradecimentos. Nos agradecimentos ele cita o pessoal que trabalhou para ele, os mentores propriamente ditos. Ele fala que o rapper ajudou ele, o rap né, ajudou ele, mas eu não me senti incomodado não. Talvez por não conhecer a galera. Entendi. Faz sentido. Mas também eram umas 2 ou 3 reviews só que citava isso. Bom, como você deu um 10, e eu gostei da premissa do livro, em geral gostei do desenvolvimento dele também. Sem ler, eu daria 4 estrelas para ele, porque eu tenho que reservar uma estrelinha cheia para leitura. Eu não consigo dar mais de 4 estrelas sem ler. Assim, é muito difícil. Vai acontecer, mas é muito difícil. Justo. Mas então terminamos bem com o livro. O livro acabou bem escalado dentro da sua escala aí. Com certeza. A gente ainda vai trazer muito sobre o conteúdo desse livro em outros quadros do canal, mas eu acho que pro do livro de hoje é só, né, Léo? Tem mais alguma coisa para comentar? É isso, né? Isso mesmo, acho que a gente cobriu legalzinho alguns pontos. É que há muitos pontos do livro. Quem lê vai ver que o livro realmente tem muitas coisas interessantes que eu nem citei aqui, mas eu acho que livro bom é assim, no fim das contas. Tem muito conteúdo e, além de ter muito conteúdo, eu gosto muito do jeito que ele desenvolveu. Em contraste com o livro que a gente vai trazer daqui a um tempo, Maestria, que eu vou ler, eu sinto que o Maestria, já dando spoiler do que eu tô sentindo até agora, de repente muda pro final, eu sinto que ele explora mal as ideias, a forma de usar as histórias. Ele usa muita história e fica intercalando história em conceito, história em conceito, história em conceito. Tipo, longas histórias, aí um conceito. Longas histórias, aí um conceito. Tipo, essa estrutura que ele fez de contar logo toda a história e depois só revisitar pontos, economiza muito. E eu acho que é prático e interessante, porque você já sabe toda a história, aí você só vai mudando sua perspectiva sobre a história. É tipo como se ele contasse tudo, aí depois ele volta. Mas essa parte específica tinha outra coisa, sabe? Ele só vai acrescentando. Não fica tão repetitivo, fica menos maçante. Eu curti essa estrutura, o conteúdo e tudo mais. Maravilha, então. Então, muito obrigado por acompanhar mais um episódio do Clube do Livro e eu gostaria de convidar vocês para assistir os outros conteúdos aqui do canal, como o quadro Mais Que Uma Frase, que sai toda segunda e quarta-feira, segunda-feira comigo e às quartas com o Léo. E o outro quadro que a gente tem nesse formato aqui mais longo, que é o Hora do Papo, que sai toda sexta. Te convido também a assistir o Clube do Livro ao vivo toda quinta, a partir da semana que vem às 7, em twitch.tv/leoibino. E no próximo episódio a gente vai falar sobre o ensaio sobre a cegueira do José Saramago com um convidado. Então até semana que vem. Não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal para acompanhar o conteúdo. E da minha parte é só. Da minha parte também é isso, Binão. Eu só queria pontuar pro pessoal que a gente também vai transmitir a Hora do Papo, que vai ser no sábado. A gente vai transmitir a Hora do Papo aqui para vocês. A gente vai falar sobre a fuga das galinhas, uma perspectiva diferente sobre a fuga das galinhas, voltado talvez para o empreendedorismo, voltado para a liderança. A gente não sabe, a gente vai decidir ali na hora, porque a Hora do Papo é mais aberto e a premissa é justamente por aí. E qualquer crítica e sugestão, a gente está super aberto, então, por favor, sintam-se à vontade em comentar, xingar. Só fala o motivo do xingamento para a gente ir se situando, aproveitar que tem pouca gente, para a gente se situando e melhorando. Gente, obrigadão para quem assistiu, espero que vocês tenham curtido, e é isso. Tchau. Transmissão interrompida.